Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Mais um vídeo no ar no R-City, quarta-feira. Vídeo, geralmente nas quartas trazemos os rapidinhas, né? Falando sobre pré-jogos. Porém, semana de data FIFA, então mudamos um pouquinho a agenda. E hoje é dia de almanaque da Libertadores. Falaremos sobre o Corinthians. Hoje é sobre a equipe brasileira. Porém, chegou um pouquinho mais tarde, né? O Corinthians acabou já sendo eliminado da Libertadores, mas o intuito do Almanaque da Liberta é falar sobre todas as equipes que estão disputando a Liberta. E iremos cumprir essa promessa. Falaremos um pouquinho da história do Corinthians em Libertadores, quantas participações, qual foi a melhor participação, enfim. Antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam o conteúdo. Muito obrigado, mais de 800 inscritos, muito importante esse apoio de vocês. E hoje temos novidades para vocês, uma novidade muito importante para o canal, mas também muito boa para vocês, novidade boa para nossos inscritos, para você que é novo, se inscreva no canal também. E tem novidade para você, né, que está acompanhando o vídeo. Temos um parceiro, primeiro parceiro na história do R-City, é a loja do Capita. Loja de artigos esportivos, camisetas de todos os clubes, camisetas de clubes nacionais, internacionais, camisetas retrô, muito bacanas as camisetas. A gente vai, nos próximos vídeos, a gente vai mostrar algumas novidades do site. Você não pode perder, porque é uma camisa melhor que a outra. E, acesse o site aqui, tá bom? www.lojadocapita.com.br ou no WhatsApp, porque às vezes não tem a camiseta que você quer, mas entre em contato lá no WhatsApp que a galera da Loja do Capita vai te trazer a camiseta que você tanto deseja. Eles não vão falhar com você, tenho total certeza. No WhatsApp o DDD é 11 96417 7470. Vou repetir o site: www.lojadocapita.com.br e no WhatsApp DDD 11 96417 7470. E a novidade, além desse parceiro, já está aqui em cima, 20% de desconto para qualquer peça na loja. Tem chuteira, tem calção, camiseta de time, tem muita variedade. Se você quer dar presente para alguém, se você quer se presentear, entra lá, que nós aqui do R-City, em parceria com a Loja do Capita, estamos dando 20% de desconto para vocês, tá bom? Não perca, porque a oportunidade é única. E vamos lá falar sobre o Corinthians, sobre a história do Corinthians e Libertadores. Corinthians que nessa disputa em 2023 chegou à sua 17ª disputa de Libertadores. Corinthians é uma equipe que venceu a Libertadores em uma oportunidade e nas outras disputas, em raras exceções, conseguiu chegar longe na competição. E a gente vai falar sobre a segunda melhor campanha. Vamos iniciar falando sobre a segunda melhor campanha da história do Corinthians em Libertadores, que foi em 2000. Em 2000, o Corinthians conseguiu chegar na semifinal da Liberta, mas acabou sendo derrotado. É um tema até um pouco traumático aqui para falar para os corintianos, mas o Almanaque da Liberta é isso. Tem lembranças boas e lembranças ruins. E o Corinthians, em 2000, ele chegou até a semifinal, e antes da semi, ele eliminou o Rosário Central nas oitavas daquela Libertadores e o Atlético Mineiro nas quartas de final. Porém, na semifinal, também naquela época, era uma das melhores equipes do continente. O Corinthians também era, o Corinthians tinha uma seleção na época. Luizão, Marcelinho Carioca, Fábio Luciano, era um baita de um time. E o Palmeiras também tinha um grande time, Galeano, Alex Cabeção, era um ótimo time essa equipe do Palmeiras, e foi uma grande semifinal. Muitos dizem que foi a melhor semifinal da história de Libertadores. Então, para você ter uma noção de como foi o jogo, do tamanho desse jogo. E na semifinal, o primeiro jogo, para você ter uma ideia de como foi, o Corinthians venceu por 4-3.
mando do Corinthians, o Ricardinho marcou para o Corinthians, o Marcelinho Carioca, o Edilson e o Vampeta. Só craque de bola, né? O Corinthians realmente tinha uma seleção na época. E pelo lado do Palmeiras, Júnior, Alex e Euler marcaram. Então, também 3 ótimos jogadores. Júnior, um pouquinho mais para frente, foi campeão do mundo. O Alex não foi, mas merecia muito ter ido para a Copa de 2002. Então, 2 baita elencos. E na partida de volta, o Palmeiras precisava reverter o resultado e reverteu. Venceu por 3-2. Palmeiras marcou, o Corinthians marcou com o Luizão em 2 oportunidades, 2 gols do Luizão, enquanto o Palmeiras marcou novamente com Alex Euler, repetindo aí os gols da primeira partida, e o Galeano marcou o gol decisivo, que levou a partida para as penalidades. E naquela oportunidade, a partida foi para os pênaltis, grandes jogadores indo para a cobrança, e todo corintiano lembra dessa cena, né? Uma cena fatídica que eu vou passar aqui para vocês. Quis o destino que naquela oportunidade o Marcelinho, né, o cobrador oficial do Corinthians, um dos principais da história, inclusive, de falta de pênaltis, quis o destino colocar ele e o Marcão frente a frente. E todo mundo. 4 Corinthians, Marcelinho. O Corinthians que lutava pela sua primeira Libertadores na história, o Palmeiras tinha ganhado no ano anterior, e o Marcos foi lá e defendeu e acabou garantindo o Palmeiras em mais uma final. Lance traumático aí, ó, Palmeiras 5, Corinthians 4. Com essa do Palmeiras, esse acabou sendo um resultado bem amargo para o Corinthians, bem amargo. Esse jogo deu o que falar depois deu briga em final de Paulistão que o Corinthians acabou vencendo, mas o peso dessa semifinal de Libertadores acabou sendo bem maior do que propriamente um título paulista. Algumas imagens do jogo, ó, o Fábio Luciano marcando o Alex, eram 2 equipes sensacionais. E depois desse ano 2000 que o Corinthians chegou na semi, o Corinthians não teve mais nenhuma participação relevante. O Corinthians não conseguiu chegar muito longe em disputa de Libertadores. Não passava das oitavas, e era um vexame aqui. Em 2006 tinha um baita time, Tevez, Mascherano, caiu nas oitavas contra o River. Mas em 2012 a história começava a mudar. O Corinthians, a sorte começava a mudar depois de 12 anos desse episódio traumático contra o Palmeiras. E o Corinthians de maneira invicta, né? Todo torcedor corintiano lembra, mas para quem não é corintiano, o Corinthians de maneira invicta conquistava sua maior obsessão. 14 jogos para o Corinthians na Libertadores de 2012, com 8 vitórias e 6 empates. Uma campanha simplesmente, né, maravilhosa. E o Corinthians nessa campanha campeã passou pelo Deportivo Táchira, pelo Nacional, Cruz Azul, Emelec, Vasco, Santos e o Boca, né, adversário da grande final. A gente vai falar um pouquinho aqui de cada partida, pelo menos do mata-mata, do Corinthians nessa Liberta. O Corinthians encarou o Emelec nas oitavas de final. Lá no Equador empatou por 0-0 e no Pacaembu, nada de sustos para o Corinthians. 3-0. Fábio Santos marcou, Paulinho e Alex. Paulinho que está aí na imagem, contra o Emelec. E nas quartas aí começava o caos na vida do Corinthians. Essa imagem é muito emblemática. Eu peguei essa imagem porque ela é muito emblemática. Esse lance do Diego Souza aí, qualquer torcedor brasileiro sabe o que aconteceu, sabe como foi a jogada, sabe que o Pacaembu se silenciou naquele momento. Então, as quartas de final, no meu ponto de vista, eu como torcedor do Corinthians, né, que eu não escondo de ninguém, para mim esse jogo foi até mais difícil do que a final. Foi o grande jogo dessa Libertadores. Lá em São Januário, o Corinthians segurou um empate por 0-0. Para quem não lembra, foi um pé d'água, uma chuva, uma tempestade lá no Rio de Janeiro, e praticamente nenhuma equipe conseguiu jogar a bola, nem Vasco, nem Corinthians. Um jogo horroroso. Já no jogo em São Paulo, no Pacaembu, uma semana depois, aí sim, a bola rolou, teve uma qualidade de jogo e muita emoção, né? Primeiro esse quase gol do Diego Souza, depois do passe errado do Alessandro.
O Diego Souza teve o campo inteiro, do meio campo para frente, para correr, pensar no que ia fazer, e a decisão dele, eu até acredito que foi a melhor decisão. Talvez se ele tentasse driblar, estava até comentando hoje com um amigo, talvez se ele tentasse driblar, se ele tentasse encobrir o Cássio e ele errasse, a pressão seria muito maior para cima dele. Ele deu o tapa no cantinho, tentou buscar o canto, e o Cássio foi muito feliz, uma envergadura ali muito boa, e ele acabou dando um tapinha ali com a mão esquerda, mão salvadora, mão que manteve o Corinthians vivo, até porque aos 43 do segundo tempo, aí o homem, né, o Paulinho novamente, o Paulinho foi importante nas oitavas, e nas quartas era importante novamente, subiu mais alto ali que toda a defesa do Vasco, e venceu o Fernando Praz, marcou o gol, que garantiu o Corinthians na semifinal da Libertadores. Então, desde 2000, o Corinthians não ia para uma semi, 12 anos depois, lá estava o Corinthians, novamente numa semifinal da Libertadores, mais vivo do que nunca, buscando o título inédito, e o título seria, a semifinal seria contra o Santos, equipe do momento, equipe que tinha Neymar, Ganso, Elano, um baita de um time também, um time muito temido no continente de maneira geral. Essa imagem nas quartas de final é muito emblemática do Paulinho no alambrado ali do Pacaembu, e o torcedor subiu ali no alambrado para abraçar o Paulinho. Imagem bonita também, imagem que Corinthians que não vive um bom momento. Lembrar desse ano de 2012 é muito especial para qualquer torcedor do Corinthians, do jeito que foi, gol aos 43 do segundo tempo. Mas agora, o papo é semifinal. Corinthians chegou à semifinal depois de 12 anos, e na Vila Belmiro, quem diria, o primeiro jogo era na Vila, todo mundo imaginava o Corinthians, que era um time muito forte defensivamente, mas o Corinthians conseguiu abrir o placar na Vila Belmiro com um golaço do Sheik, o Sheik que alguns minutos depois desse gol acabou sendo expulso, poderia pôr tudo a perder, mas o Corinthians, como eu disse, era muito forte defensivamente, conseguiu segurar o Santos com um a menos durante toda a partida e levou a vitória por 1-0 para o Pacaembu. Aí sim, o Pacaembu tomado pela torcida corintiana, mas o jogo seria muito difícil, todo mundo sabia pela qualidade do Santos. Tá aí, ó, Neymar, Arouca, que estava jogando muita bola na época, o Allan Kardec, o Edu Dracena, era um baita de um time. E no jogo da volta, 1-1. O Neymar marcou um gol aos 36 do primeiro tempo, aproveitou um rebote ali depois de uma jogada na grande área ali da defesa corintiana, e o Neymar acabou aproveitando o rebote e marcou o primeiro gol que levaria a partida para os pênaltis. Mas aí o Danilo, frio, gelado, Danilo sempre foi, né, um cara muito gelado, frente a frente ali com o goleiro. Opa, tô pulando etapa aqui. E aí, cara a cara com o goleiro, o Danilo dominou, olhou e com muita frieza tirou bem do Rafael e segurou o empate. O Corinthians segurou o empate até o final. E em 2012 o Corinthians chegava pela primeira vez a uma final de Libertadores. Finalmente, né? O Corinthians chegava à final, e como nada é fácil na vida do Corinthians, o que aconteceria? O adversário seria uma das equipes mais tradicionais do continente, o Boca Juniors. Boca Juniors que naquela final já era 6 vezes campeão da Libertadores. É óbvio que não entra em jogo os títulos, mas a tradição faz muita diferença, e o que não faltava para o Boca era a tradição, e para o Corinthians, sendo sincero, falta até hoje, né? Imagina na época que o Corinthians nem tinha uma Libertadores. Então, a tradição não entra em campo, mas o Boca era um gigante de Libertadores, se não a maior equipe, uma das maiores equipes que disputa a Liberta. E o primeiro jogo na La Bombonera, mais de 50 mil torcedores do Boca, pressão absurda e natural, que todo mundo sabe como que é a La Bombonera, e o Corinthians conseguiu se segurar bem defensivamente até os 27 do segundo tempo, quando o Roncaglia aproveitou um rebote ali também, assim como foi na semifinal contra o Santos, teve um rebote ali, o Roncaglia acabou marcando o primeiro do Boca Juniors. 1-0 seria um placar muito importante para o Boca trazer para São Paulo, jogar fechadinho, fazer aquela catimba que todo argentino sabe fazer muito bem, mas não foi isso que aconteceu.
Aí o herói improvável, né, o Romarinho, que já tinha ido bem contra o Palmeiras em alguns clássicos, mas aí lá na La Bombonera, lotada, final de Libertadores, o cara sai cara a cara com o goleiro, o que que ele faz? Dá uma cavadinha na frente do goleiro. O menino Romarinho, na época, parecia um veterano. Não tremeu na frente do goleiro do Boca, marcou o gol aí, ó, momento ali que ele dá a cavadinha e porra, leva um placar de 1-1, um empate, né? Segurou um empate na La Bombonera, então o ambiente era totalmente favorável no jogo de volta. Tá aí o Maradona, na época, saudoso Maradona, ídolo do futebol, lamentando esse empate do Boca, porque ele sabia que aqui no Pacaembu seria muito difícil. O ambiente era totalmente favorável no primeiro jogo para o Boca, porém, no jogo de volta, esse ambiente se revertia para o Corinthians. E foi isso que aconteceu. No jogo de volta, 4 de julho, né, o eterno 4 de julho para o corintiano, Independência Corintiana em 2012, Pacaembu lotado, e o Corinthians não sofreu grandes riscos. Por isso que eu disse lá atrás que o jogo do Vasco foi o mais difícil. Esse jogo no Pacaembu, o Corinthians parecia que todo mundo estava sereno, com a cabeça no lugar, não sentiu pressão, não sentiu catimba, e tudo deu certo para o Corinthians. Tá aí, ó, o momento do primeiro gol do Sheik, o momento que ele chuta a bola e vai ali para os braços da galera depois de um passe maravilhoso do Danilo que foi essencial na semifinal, e na final ele deu esse passe de calcanhar aí pro Sheik, achou o Sheik com liberdade na área, e o Corinthians marcava o primeiro gol e já colocava uma mãozinha na tão sonhada taça da Libertadores. Esse primeiro gol foi aos 9 do segundo tempo. Aos 27, um vacilo da defesa do Boca, um passe errado, e o Sheik, né? Era a noite do homem. O cara chegou em velocidade cara a cara com o goleiro e acabou marcando livre. Vacilo da defesa do Boca, e o Boca entregou esse título da Libertadores. O zagueirão do Boca falou: vai, Sheik, faz o segundo e faz a festa na favela aí para a torcida corintiana. E foi isso que aconteceu. Essa foto aí dos jogadores do Corinthians com um mosaico ali no Pacaembu. Saudade do Pacaembu, como era bom ver jogo no Pacaembu, mas agora ficou, o Corinthians tem seu estádio, então agora não dá mais para acompanhar as partidas no Paulo Machado de Carvalho, mas era muito bom. Acabou a zica, né? 4 de julho acabou as piadas, acabou Corinthians não tem Libertadores, time sem passaporte, acabou. No dia 4 de julho, essa piada foi aniquilada por esses jogadores aí que representaram muito bem. Mas depois desse título, as campanhas do Corinthians voltaram a ser como eram antes do título. Corinthians, depois de 2012, jogou a Liberta em 2013, 2015, 16, 2018, 2020, 22 e 23. E dessas 7 Libertadores, o Corinthians foi eliminado 4 vezes nas oitavas, uma na pré-Libertadores, uma nas quartas, que é essa imagem aí do jogo contra o Flamengo, na Libertadores do ano passado. O Corinthians acabou caindo nas quartas, e esse ano o Corinthians já caiu. Com uma rodada antes de terminar a fase de grupos da Libertadores, o Corinthians já está eliminado de maneira vergonhosa, a maneira que ninguém esperava. Então, o Corinthians já está de fora. Então, são campanhas aí depois do título, tirando a de 2022, que foi uma campanha, perder para o Flamengo não era nenhum absurdo, principalmente com o time que o Flamengo tinha. O Flamengo venceu o Corinthians e acabou sendo campeão. Então, normal, não foge da normalidade. Agora, cair em pré-Libertadores, esse ano cair na fase de grupos, aí já não tem muito o que explicar, né? E o Corinthians chegou na Libertadores de 2023 através de uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi o 4º colocado no campeonato, fez 65 pontos no Brasileirão de 2022 e garantiu sua vaga direta na Liberta. E o grupo do Corinthians realmente era um grupo complicado. Desde o início, tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso. O grupo do Corinthians com o Liverpool do Uruguai, Independente Del Valle e Argentinos Júniors era um grupo complicado. Eu não imaginava que tanto assim para o Corinthians cair com uma rodada de antecedência, né? Mas,
Enfim, o Liverpool do Uruguai eu imaginava ser a equipe mais fraca, mas olha como está a situação no grupo nesse momento, né? 5 partidas disputadas, Corinthians e Liverpool estão empatados. O que difere Corinthians do Liverpool do Uruguai é o saldo de gols, então por esse saldo de gols, o Corinthians garante a vaga pelo menos para disputar a Sul-Americana aí na sequência da temporada. Mas vamos ver, tem o último jogo contra o Liverpool do Uruguai do Corinthians, não dá para duvidar de muita coisa, porque esse time do Corinthians tá gostando de fazer o torcedor sofrer. E foram 3 derrotas, né? O Corinthians jogou 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Vitória essa contra o Liverpool do Uruguai na estreia da Libertadores, lá no Uruguai. E o empate foi contra o Argentinos Júnior na Argentina. Inadmissível, né? O Corinthians perdeu os seus 2 jogos em casa que disputou até o momento, perdeu os 2. A Arena Corinthians sempre foi o ponto forte do Corinthians e o Corinthians não fez valer de nada esse fator casa. Então acabou perdendo uma grande chance de garantir uma vaga nas oitavas de final da Libertadores. Até porque a gente, analisando, a gente consegue imaginar que seria possível, porque o Corinthians perdeu pontos em casa. Alguns anos atrás, dá para falar até ano passado. Ano passado o Corinthians não perderia esses pontos. Então, eu falando como torcedor agora, eu fico chateado por isso, porque o Corinthians perdeu pontos assim bestas dentro de casa. O Corinthians tinha condições, tem um time que dava para vencer esses adversários e acabou entrando ali, parece que não estava com vontade de jogar a competição. O Luxemburgo já até falou em algumas coletivas que o Corinthians não tem plantel para 3 competições, eu concordo com ele, mas parece que o Corinthians tirou o pé nessa Libertadores. A impressão que passa é essa, óbvio que não é isso, mas a impressão que passa é que o Corinthians queria era sair logo dessa competição. E o Corinthians vai encerrar sua participação melancólica, né, nessa Libertadores de 2023 no próximo dia 28 de junho contra o Liverpool do Uruguai. Partida em Itaquera, então é um jogo aí para o Corinthians pelo menos tentar terminar ali, tentar amenizar o vexame, fazer 7 pontos nesse grupo, conseguir a vitória e garantir uma classificação pelo menos para a Sul-Americana. Argentinos Júnior e Independente Del Valle estão classificados. Agora a briga na última rodada desse grupo é para essas duas equipes aí conseguirem, para ver quem será o líder, se o Argentinos Júnior mantém a liderança ou se o Del Valle ultrapassa. O Argentinos Júnior precisa apenas de um empate para garantir essa liderança no seu grupo. Tá aí o time do Corinthians na última partida contra o Del Valle, obviamente saindo bem cabisbaixo, era só o que faltava também, né? Sair dando risada. Mas é isso. Esse é mais um Almanaque da Liberta, a gente falando aqui sobre o resumão da história do Corinthians na Libertadores. E boas campanhas, né? Boas campanhas e campanhas vexatórias. As boas campanhas de 2000 e 2012, não dá para dizer que em 2000 foi uma má campanha. O Corinthians chegou até a semifinal, perdeu para uma grande equipe nas penalidades, faz parte. Ganhou em 2012. Mas as outras campanhas, principalmente após 2012, campanhas ali que deixam muito a desejar. Corinthians, o resumo da ópera é que o Corinthians foi bem em 2 Libertadores, de 17 que disputou, 2 o Corinthians jogou em alto nível. O restante, o Corinthians saindo muito cedo da competição, saindo na grande maioria das vezes nas oitavas. Então, é uma equipe que precisa conhecer, é um time que precisa conhecer um pouco mais a competição para brigar mais dentro de campo, e tá faltando isso para o Corinthians. Fim de vídeo aqui no R-City, muito obrigado pela audiência, se inscreva no canal, tá bom? E agora, ó, fortaleça o nosso parceiro, tá? Acesse o site www.lojadocapita.com.br, 20% de desconto aqui, ó, com o cupom R-City. Então entra lá no site lojadocapita.com.br, escolhe sua peita, escolhe sua bermuda, escolhe sua chuteira, seu artigo esportivo e coloca o cupom RCIT, é o nome do canal, RSIT, tá bom? E terá 20% de desconto. Ao presentão que eu, junto com a Loja do Capita, estamos dando aos inscritos, aos visitantes do canal, tá bom? E se não tiver sua camiseta, por exemplo, você vai pesquisar uma camisa do Corinthians que você quer e você não encontre no site. Entra no WhatsApp, DDD 11 96417 7470. Você fala lá com o pessoal da Loja do Capita e fala, ó,
eu tem tal camiseta do Corinthians, por exemplo, a camisa 2 do Corinthians eu não vi no site. Você tem em estoque? Eles vão conseguir essa camiseta para você, tá bom? Aí vocês negociam o valor, fala o cupom do RCity, fala que vocês vieram através do RCity, tá bom? Que ajuda muita gente. Rapaziada, muito obrigado a todos. Um grande abraço, uma ótima quarta-feira. Quarta-feira sem futebol, né? Não tem Campeonato Brasileiro, não tem Libertadores, mas tem Almanac da Libertadores. 26º Almanac falando tudo sobre o Corinthians na Libertadores da América. Grande abraço e até a próxima. Tamo junto!